Vocabulário de Natal e do Ano Novo em francês aqui na França. E nesse vídeo você vai aprender muito vocabulário, vai ser como desejar Feliz Natal, como desejar Feliz Ano Novo. As tradições, as refeições aqui na França. Tudo o que você precisa Decoração. Decoração, tudo o que você precisa saber Datas. para passar Natal e Ano Novo em francês e continuar a sua imersão mesmo nessas datas. E antes da gente começar, Feliz Natal! Feliz Natal, c'est parti! Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Bonjour, je suis Emile, je suis français e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos Vídeos! Vamos começar a aprender como desejar um Feliz Natal em francês. Vamos começar já com um verbo que é Desejar, como é que a gente diz em francês? souhaiter. Souhaiter. O verbo desejar. Souhaiter. Você não vai pronunciar esse H no meio. Souhaiter. Então seria je te souhaite un joyeux Noël. Je te souhaite un joyeux Noël. Quer dizer, eu te desejo um Feliz Natal. Ou você pode também simplesmente dizer Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël. Presta atenção que aqui, isso aqui é como o Y tem um som de I. Então fica joie, tá? Porque o I em francês tem um som de Wa. certo? Wa. E aí depois vai ter um outro I. É como se esse Y fosse dois Is. Joyeux. 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 Et c'est E. Faz a boca do O e fala E. Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. E aí como é que é Feliz Ano Novo? Seria bonne année. Bonne année. Bonne année. E aí parece que é uma palavra só, né? Que a gente não fala bonne année. Faz pensar nisso, né? Mas não tem nada a ver com... Ah, não tem... Ah, sim, tá aqui. Ahá, banana, mas não é. Não é banana, é bonne année. Bonne année. Bonne année. Eu lembro, inclusive, que quando eu vim morar na França, eu fui passar Ano Novo com umas amigas em Bruxelas, na Bélgica. E aí ficava todo mundo dizendo bonne année, bonne année. E a gente achava que era bananê. Eu não sabia como dizia banana. E eu achava que bananê era banana em francês. E a gente ficou rindo por causa disso. Je te souhaite... Une bonne année. Je te souhaite une bonne année. Você Eu te desejo um bom ano, né? Uma bom boa ano. duração de ano. Seja um feliz ano novo. Você vai ouvir muito aqui na França também. Bonne année et bonne santé. Bonne année et bonne santé. Isso é uma expressão muito comum. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Boa saúde. Ou seja, feliz ano novo e uma boa saúde para esse ano que está começando, né? Bonne année et bonne santé. E é isso que a gente deseja para você que está aprendendo aqui com a gente. Bonne année, bonne santé. Afrancesado. Vamos lá, e como é que eu digo de façon... Meu Deus do céu, tô misturando português e francês. Como é que a gente diz de uma maneira mais geral, se eu quiser dizer simplesmente boas festas? Que eu quero desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo junto. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année, ou seja, boas festas de fim de ano. Bonne fête, presta atenção que os S's no final não vão ser pronunciados, tá? Bonne fête, bonne fête. Eu posso dizer também joyeuse fête? Joyeuse fête, oui. Quer dizer festas felizes, né? Joyeuse, felizes no plural e no feminino. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je te souhaite de joyeuses fêtes. E aí, presta atenção aqui novamente, vai ser como se fosse dois Is, né? Joyeuse. Joyeuse. Porque eu tô dizendo como se fosse dois Is, porque a gente sabe que o I em francês tem um som de wa. E aqui não é simplesmente joyeuse fête. Tem um I entre eles como a mais, como se fosse. Então é joie, o som do OI, e mais um som do outro I. Joyeuse. Joyeuse. Treina com a gente. Joyeuse. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Très bien. E como é que eu digo... Alguém me perguntou como é que eu vou passar Natal e eu quero dizer que eu vou passar o Natal com a minha família. Je vais
passer Noël avec ma famille. Je vais passer Noël avec ma famille. Eu vou passar Natal com a minha família. Je vais passer Noël avec ma famille. Família. Très bien. E aí, presta atenção, que às vezes a gente quer falar Natal, não é Natal, tá? Natal é aquela cidade que tem no Nordeste do Brasil, Rio Grande do Norte, é Noël. Noël. E aí, se eu quiser dizer que eu vou passar a noite do dia 31 de dezembro com meus amigos. Je vais passer le réveillon du Nouvel An avec mes amis. Avec mes amis. Certo? Então, presta atenção aqui, Réveillon du Nouvel An. Já já a gente vai falar, porque a gente precisa dar essa precisão de que é Réveillon du Nouvel An. Em francês a gente não diz só Réveillon, porque Réveillon também tem outros significados. Já já a gente vai dizer. Não faz a spoiler. Fica aí. Então, je vais passer le réveillon du Nouvel An avec mes amis. Je vais passer Noël avec ma famille. Então aqui, le réveillon du Nouvel An significa o dia 31, a passagem do dia 31 para o dia 1º, com meus amigos. Avec mes amis, com meus amigos. Ou seja, eu vou passar o dia 31 de dezembro para o dia 1º com meus amigos. Je vais passer le réveillon du Nouvel An avec mes amis. Vamos lá, vamos agora para o calendário, que você vai entender agora porque a gente precisa falar réveillon du Nouvel An. Simplesmente porque o dia 24 de dezembro, como é que a gente diz 24 de dezembro em francês? A data mesmo. Le 24 décembre. Le 24 décembre. Le 24 décembre. Olha o R, tá? Décembre. E aí, como é que eu vou dizer... Porque a gente fala no Brasil véspera de Natal, né? O dia 24. E como é que é em francês? Literalmente, em francês, seria la veille de Noël. La veille de Noël. Você pode usar assim, literalmente a véspera de Natal, la veille de Noël, mas falamos também le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël. Então, aqui na França, a gente usa réveillon para falar da véspera. Então, pode ser do Natal, pode ser do Ano Novo. Então, é essa palavra réveillon que a gente usa no Brasil como sinônimo da passagem do dia 31 para o dia 1º. Na França, é usada nessas duas ocasiões, tá? No réveillon do dia 31 para o dia 1º, do Ano Novo, e no réveillon de Noël, a passagem do dia 24 para o dia 25. Sim. Réveillon tem essa ideia de réveil, de se acordar. Sim, tem. Né? E também tem a palavra veille, que é véspera, como aqui, veille. Veille. Então, tem essa questão dessa passagem de um dia para o outro, né? Então, réveillon de Noël, le 24 décembre. Check. Check. E o 25 de dezembro? 25 de dezembro, le 25 décembre, c'est-à-dire, ou seja, c'est-à-dire, le jour de Noël. Le jour de Noël, o dia do Natal. O dia de Natal, o dia específico de Natal, o dia 25 de dezembro. Le 25 décembre, le jour de Noël. Tá bom, e aí o dia 31 de dezembro, você já sabe? Le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est-à-dire le réveillon du Nouvel An. Le réveillon du Nouvel An, ou seja, le 31 décembre. Pode ouvir também, porque nessa data é la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre. Se escreve assim, Saint-Sylvestre. É muito comum ouvir isso também. O que você vai fazer durante la Saint-Sylvestre? Ou seja, que vas-tu faire à la Saint-Sylvestre? Que vas-tu faire pour la Saint-Sylvestre? Ou seja, você já sabe, se alguém perguntar isso, que é o dia 31 de dezembro. E aí, tá bom. 1º de janeiro, como é que a gente diz? Agora também tem 1 de dezembro, check. 1º de janeiro. Boa pergunta. Eu falei dezembro, foi 1º de janeiro. 1º de janeiro, c'est le jour de l'an. C'est le 1er, non, le 1 janvier. É le 1er. Desculpa, le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est-à-dire, ou seja, le jour de l'an. Le jour de l'an, literalmente, o dia de ano, né? Mas quer dizer, o primeiro dia do ano, o dia do ano novo. Le jour de l'an. Le jour de l'an. Ou le 1er janvier.
Então, aqui a gente fez todo o calendário e aqui geralmente, né, o contexto aqui na França, dá até pra ver que a gente tá sem luz aqui praticamente, porque no inverno praticamente não tem luz. É. E a gente gosta muito de luz natural, e aqui a gente tá sem luz natural hoje. Mas aí tudo isso pra dizer que aqui o contexto do Natal é inverno. Como é que a gente diz inverno? L'hiver. Décembre et janvier, c'est l'hiver, o inverno, l'hiver. L'hiver, inverno. E no inverno o que é que acontece geralmente? L'hiver, il fait froid et il neige. L'hiver, il fait froid, faz frio, et il neige. E neva, certo? Então, l'hiver. E aí vamos falar agora um pouco da decoração de Natal. Ok? Qual é a decoração típica do Natal aqui na França? Tem o presépio aqui? Tem la décoration de Noël. Então, isso é o assunto de agora. La décoration de Noël. Presépio. Sim. Presépio é la crèche. La crèche. Presta atenção que não é creche de criança, tá? Creche de criança também significa la crèche. A gente também diz la crèche e se escreve assim também. Sim. Mas no caso de Natal, a gente não tá falando de creche de criança, até porque tá todo mundo de férias. É o presépio. La crèche. E o que é que tem dentro do presépio? Maria, José, o menino Jesus. Marie, Joseph. Joseph. Você pronuncia como em português? José. Não, Joseph. PH em francês tem o som do F, como em pharmacie. Farmácia em francês se escreve assim, mas pronuncia pharmacie. Ou seja, Marie, não pronuncia o E no final, Maria. Não. Joseph vai terminar com um F aqui no final, né? Sim. Joseph, que é José. E Jésus-Christ. Jésus-Christ, a gente fala também le petit Jésus, hein, porque ele é um menino. um bebezinho no dia 25 lá na creche. Então, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Não vai pronunciar o S no final de Jesus, Nem CT. nem o S e o T, certo? Então, Talvez em algumas regiões alguém falar, acho que eu já ouvi Jesus-Christ. vamos lá. E aí também tem os 3 reis magos, né? Que vêm trazer os presentes. Les rois mages. Les rois mages. Ou les 3 rois mages. Sim, porque são os 3, né? Os 3 reis magos. Les 3 rois mages. Les 3 rois mages. E aí, como é que a gente diz agora árvore de Natal em francês? Ah, le sapin de Noël. Le sapin de Noël. A gente está mais preciso, né? Mais específico, Mais né? específico. Le sapin é essa árvore, né? Como é que chama? Conífera, é? Que é uma árvore bem de inverno mesmo, que é a que mais resiste, que não caem as folhas e tudo mais. Sim. E aí, são essa árvore, é le sapin. Porque... E aí também existe muito aqui das pessoas terem a árvore de Natal de verdade, né? Sim, pode ser artificial ou de verdade. Ou sim, de verdade. Em casa. Em casa, então é le sapin. Le sapin. Uma árvore. Un arbre. Feminino. Em português, masculino em francês. Ele tá apontando pra mim porque eu de vez em quando ainda fico teimando, porque eu sei que é masculino, mas pra mim, árvore é uma entidade feminina. E aí eu vou lá e digo une arbre de propósito, porque eu quero que a árvore seja feminina. Le sapin est un arbre. Le sapin, Emília, est un arbre. Ou seja, a conífera, eu acho que é conífera que chama em português, essa árvore assim, é uma árvore, né? É um tipo de árvore. Certo? E aí, uma coisa aqui que a gente fala muito, Papai Noel desce pela chaminé. Como chaminé? Chaminé. Então é igual, você importou da França, né? Chaminé. La cheminée. Cheminée. La cheminée. Quase igual. Só que aqui não é chaminé. Não. Tá? Não é chaminé, tá? Vai ser che. Che. Faz a boca do O e fala E. Che. Che. E depois vai ser miné. E aí esse final vai ser um E fechado, não é aberto como em português. Miné, tá? É miné. Cheminée. Cheminée. La cheminée. Quase a mesma coisa, isso é fácil de saber. E aí uma coisa que não tá nevando ainda, hoje pelo menos não. Mas... Ah, eu sei. O que é? O bonequinho de neve. Boneco de neve. Boneco de neve. Em francês é le bonhomme de neige. Bem esquisito, né? Essa palavra. Le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. É o boneco de neve, chama assim. É assim que a gente vai chamar. Le bonhomme de neige. Não é bonhomme, tá? Esse H é mudo. Bonhomme. Sim. Bonhomme, uma palavra só. Le bonhomme.
Le bonhomme de neige. E aí, os sininhos que a gente gosta de colocar na árvore de Natal. Les cloches, les cloches, les cloches, Les cloches. Então, vai terminar a pronúncia no CH, né? Les cloches. cloches, les cloches. Não é les cloches e nem les cloches. Les cloches. Les cloches. Certo. E aí, como é que a gente diz vela? Vela, une bougie, une bougie. Uma vela, une bougie. Esse é o som do U em francês e como a letra U em português. U, bougie. E você não vai pronunciar esse E no final. Une bougie. Une bougie. Bougie de Noël. Você pode colocar de Noël ao final de Ao todas final as de tudo, que decorações. precisa dar estilo de Natal. Une boule de Noël também. Uma bola de Natal, né, para colocar na árvore. Une boule de Noël. Tem tudo de Natal, de Noël. Une boule de Noël. Então são as balinhas para colocar na coisa. Eu tô na coisa. No sapato de Noël. E eu tô filando aqui, é por isso que eu tô me enrolando. Eu tô filando aqui o que foi que a gente programou de falar. Ah, como é que a gente diz Papai Noel em francês? Isso eu achei muito engraçado no Brasil, porque você fala Papai Noel. Por que não é Papai de Natal? Ah, não sei, porque o nome dele é esse. É, em francês é Papa Noël. Esse cara aqui. Papa Noël. Le Papa Noël. Papa Noël, Ou le exactement. Père Noël. Exactement, le Père Noël. Le Père Noël, ou seja, papa significa papai, e le Père Noël é o pai Natal. E a gente pode falar os dois, tá? Apesar de que no Brasil a gente só fala Papai Noel, a gente não fala Pai Noel. Le Père Noël é para descrever a pessoa, le Père Noël. Mas se você falar com sua criança, você vai falar Papa Noël t'a apporté des cadeaux. Papa Noël t'a apporté des cadeaux. Papai Noel trouxe para você presentes. De cadeau. Então, cadeau é presente em francês. E aí a gente vê, o Papai Noel ele vai com as renas, né? Uhum. E como a cidade que a gente mora aqui? É. De Rennes. Rennes. Como a cidade da Bretanha? Rennes. De Rennes. De Rennes, porque a cidade que a gente mora se chama Rennes e se escreve exatamente assim. Eita, desculpa, eu apaguei. De Rennes. La ville de Rennes. Ou Aqui na seja, Bretanha. a gente mora numa cidade bem natalina. Rennes, as renas. Vamos lá. E aí, como é que a gente fala trenó? Igual. Com a pronúncia francesa. Trenó. Un traîneau. Un traîneau. Un traîneau. Traîneau. Então, não é trenó, é traîneau. Então, esse final aqui, E-A-U, tem um som de O, com acento circunflexo. Un traîneau. Un traîneau. E aí você já percebeu que aqui o AI, em francês, apesar de ter esse acento, pouco importa que ele esteja aqui, esse AI vai ter um som de E. un traîneau. Un traîneau. Très bien. Vamos falar de comida agora? Vamos. Le repas de Noël. Le repas, refeição, tá? Que seria a ceia de Natal. Eles falam le repas de Noël, que é justamente repas, refeição, qualquer uma que seja. E aqui a gente só colocou de Noël no final para dizer a ceia de Natal. Sim. E aí, o que é que a gente tem aqui na França, Você geralmente? não vai pronunciar esse S também no final. Le repas. E na França, a gente vai começar le repas de Noël brindando, ou seja, trinquer, brindar e trinquer, avec du champagne. Le champagne, você vai ver aqui na França em todas as refeições de Natal. Trinquer, brindar com champanhe. Trinquer avec du champagne. Então, trinquer é brindar. Trinquer. Santé! Trinquer. Isso é o verbo, tá no infinitivo. Brindar. Champagne. 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 Certo? Não vai ser champanhe. Ele esse NH da gente, que é o GN do francês, ele é mais puxado, tá? E esse A, ele não vai ser champanhe. O A, ele não vai ficar nasalado. O A, ele vai continuar aberto. Então, vai ser champagne. Champagne. Então, isso é para o aperitivo. L'apéritif. A gente vai comer o quê? Du foie gras. Moi Du não. foie gras. Roberta não gosta. Eu amo foie gras. É muito bom.
du foie gras, doigt, doigt et ganso. Ou seja, que é o fígado gordo, né? Isso que significa Uhum. foie gras. Foie é fígado, gras é gorduroso, né? Grande. Doigt quer dizer de Du ganso ganso, ou de canard. du foie gras, doigt, du foie gras, de canard. Ou seja, de Canard, pato, né? pato, ou seja, é pato ou ganso. Tá? Exatamente. Não quero mais falar sobre isso. Isso é uma tradição. É uma tradição, a gente tem que falar. É uma tradição, mas eu sou vegetariana, eu E não quem gosto de gostar falar dos também, isso animais. você não vai gostar também, porque des huîtres, des huîtres, des huîtres, ostras. Des huîtres de Noël. Des huîtres, des huîtres, des huîtres. Simplesmente. Des Ou huîtres. seja, ostras, tá? Ostras que dá lá do mar mesmo, tá? Também não como. Então isso é para o aperitivo ou a entrada. Du foie gras, des huîtres. Et après ça, Vocês comem peru aqui na sim, França? la dinde. De la dinde. Peru. Dinde de Noël. La dinde de Noël. La dinde de Noël. Então é o peru, né? Que vai ser comido lá, coitado, no dia de Natal. Geralmente tem com marrom. La dinde au marron. Sabe o que é marrom? Marrom é um tipo de castanha que, Exatamente. que dá nessa época do ano aqui na França. Então você pode comer isso, Roberta, você que é vegetariana. Só isso. Eu vou comer só isso. La E dinde au vocês marron. comem bacalhau aqui no Não. Natal? Não, Não. né? Mas como é que a gente diz bacalhau? Bacalhau em francês é morue. De la morue. De la morue. Você não vai pronunciar esse E no final. De la morue. E eu sei que na tradição brasileira, que a gente, né, acho que importou de Portugal, a gente come bacalhau. Então, se você estiver falando em francês e quiser falar um pouco da tradição brasileira ou portuguesa ou do seu país, se você comer bacalhau, você pode dizer de la morue, certo? Excelente. Je mange de la morue. Je mange de la morue à Noël. Eu como bacalhau no Natal. Je mange de la morue à Noël. Tá bom, eu não tô gostando disso. A gente tá falando de muita comida que eu não posso comer. E uma coisa que eu posso comer é doce. Sobremesa. Como é que a gente diz sobremesa em francês? Le dessert. Le dessert. A sobremesa. Le dessert. Et le dessert traditionnel de Noël. Le dessert traditionnel est la bûche de Noël. La bûche de Noël. Que eu posso dizer pra vocês que eu nunca experimentei. Eu espero realmente que comprem pra mim. Se vocês vão Sim. passar Natal comigo aí, meu sogro, minha sogra, todo mundo, comprem pra mim la bûche de Noël, que eu quero experimentar. La bûche de Noël, como explicar isso? La bûche significa a lenha. Só que aqui ninguém vai comer um pedaço de madeira, pelo amor de Deus, né? Então aqui la bûche de Noël significa um doce. É um doce típico da época de Natal. Que parece Tem isso. o formato da lenha, como se fosse um pedação assim de madeira. Então, geralmente... Começa a vender geralmente no começo de dezembro, né? Sim, sim. Então, geralmente de chocolate, hein, para parecer mesmo. Então, bûche au chocolat. La bûche de Noël au chocolat. Chocolat. La bûche de Noël au chocolat. La bûche de Noël au chocolat. Delícia. E agora eu vou ficar feliz. Eu vou comer pra todo mundo, né? Por todo mundo, porque não me deixaram comer, só ficaram falando de animais. Vamos lá. E aí vamos falar então de tradição. Uma coisa que eu adoro aqui. Amo, amo, amo. É que eles têm mercadinho de Natal. Eu já vi também em outros lugares aqui da Europa. Mas eu conheci aqui na França. Le marché de Noël. Le marché de Noël. Eu nunca fui, não sei se você já foi, para a cidade de Strasbourg. Eu já fui para a cidade, mas não para ver o mercado de Natal. Então, le marché de Noël é uma coisa linda, 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 o mercado de Natal, mas a cidade de Strasbourg, não é Estrasburgo, Strasbourg é o maior. É o maior mercado de Natal da França, né? Da França. E aí, o que é que tem geralmente nesse mercado de Natal? Eles fazem pequenas cabaninhas, casinhas, onde eles vendem várias coisas tradicionais. Pode ser objetos em geral, né? Coisas feitas à mão. E comida de Natal. Vinho quente. Le vin chaud. Le vin chaud. Um vinho quente, de verdade. Vinho quente. Às vezes também vendem chocolate quente. Le chocolat chaud. E várias comidas diferentes. Várias comidas deliciosas que você pode ir lá comer. E aí, outra coisa. Le chocolat chaud foi o que eu coloquei. Le chocolat... Chocolat chaud.
E Então, várias coisas quentes, né? Porque como faz frio, para esquentar as mãos, esquentar. esquentar o corpo e continuar passeando no mercado. Realmente é maravilhoso. Muitas vezes tem até lugar para as crianças brincarem, como roda gigante, brinquedo para criança. Tem essas coisas, é uma verdadeira farra. E aí, e é bem típico, vai muita gente lá na cidade de Estrasburgo, realmente é um ponto turístico na época do Natal, no final do ano. Vale muito a pena conhecer algum mercado de Natal aqui na França. E aí tem outra coisa, para as pessoas que são religiosas. Aqui na França as pessoas costumam ir para missa, os Sim, católicos. sim. À meia-noite, né? Ah, é La, meia-noite? Do dia 24 pro dia 25. oui, Ah, tá. la messe de minuit, porque acontece geralmente em meia-noite, ou seja, la messe, a missa, de meia-noite. La messe de minuit, la messe de minuit, la messe de Noël, pode ouvir também, la messe de Noël. Tudo de Noël Tudo hoje, de né? Noël hoje. Então, la messe de minuit. Minuit. Presta atenção nessa pronúncia, tá? Minuit. Não vai falar esse T no final, né? Minuit. E esse U é o U francês, tá? Faz a boca do U e fala aí. Tem que fazer o bico mesmo. Paciência, vai, testa aí até conseguir. Minuit. Minuit. Outra coisa, canção. Vocês têm canções natalinas? E se Claro. tiver, como é que chama isso? Até nessa missa de Natal, les chants de Noël. Les chants de Noël. Então, isso são as canções de Natal. Não é les chansons de Noël. Les chansons de Noël, sim, pode se falar também. Les Mas é mais chansons de comum vir Noël. les chants. Les chants de Noël. Les chants são os cantos de Natal, não é isso? Os cantos de Natal ou les chansons de Noël seriam as canções Sim. natalinas. Não vou me arriscar a cantar agora, mas Não, acho você melhor pode não. procurar na internet Petit Papa Noël. Tem vários, tem vários. Petit Papa Noël. Ah não, s'il te vou me plaît, arriscar, não. não. Petit Papa Noël, vai buscar lá na internet e você vai ouvir essa música linda. Petit Então, Papa Noël. les chants de Noël, os cantos de Natal e as canções de Natal. E aí, eu tô filando aqui porque foi a Emília que escreveu isso. O que é isso aqui? Dá um beijo embaixo de quê? Ah, isso é para Os o Réveillon, românticos. le Réveillon du Nouvel An. Os românticos de plantão. Exatamente. Então, isso é uma tradição. Não sabia que não existia também no Brasil. Eu não me lembro disso. Quando passar meia-noite, a gente vai embaixo desse gui, visco, né? Visco. Não sei, Não? é uma planta? É uma planta. Vou escrever aqui. S'embrasser, se beijar, s'embrasser sous le gui. S'embrasser sous le gui porte bonheur. S'embrasser sous le gui porte bonheur. Eu acho que assisti até um episódio do Friends. Ah, Friends, foi? eles faziam isso. Então quer dizer que dar um beijo embaixo dessa planta, visco, né, você falou, Uhum. dá sorte. Dá sorte. Então, é para começar o ano bem, com as boas resoluções, e para você ter mais sorte de realizar seus sonhos. S'embrasser sous le gui porte bonheur. Ou seja, traz sorte, né? Porte sorte. bonheur, traz sorte. Bonheur é felicidade, mas a gente usa também como sorte. Então, porte traz sorte ou felicidade, né? Na minha tradição, a gente pula 7 ondas no mar. Mas se eu Ok. fizer isso aqui, eu vou congelar minhas pernas, né? Então é melhor a gente se beijar embaixo desse Então, negócio. como a gente não pode fazer isso, a gente s'embrasse sous le gui. Ótimo, prefiro, porque eu não quero Pronto. perder minhas pernas aqui nesse mar gelado, Ótimo. congelado nessa época do ano. Vamos lá. E aí, uma outra coisa aqui que a gente colocou foi presentes. Presentes de Natal. Como é que eu digo isso? A gente já viu com o Papai Noël, avec le Père Noël, les cadeaux. Les cadeaux, donc on peut offrir un cadeau, offrir, oferecer para alguém, offrir un cadeau, vou escrever aqui, offrir un cadeau, e ao contrário, você vai receber, recevoir un cadeau. Recevoir un cadeau. E aí, A gente não vai falar gagner un cadeau, porque eu sei que em português você vai, ganhei um presente. Literalmente, ganhar, gagner, mas nesse sentido não existe. Recevoir un cadeau. J'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un cadeau. Eu ganhei um presente. e aí, se eu quero, eu vou oferecer, je vais offrir un cadeau. O que é que eu digo quando eu dou o presente para a pessoa? Por exemplo, eu tô aqui dando, Voici un cadeau. voici un cadeau pour toi. Voici un cadeau pour toi. Ou seja, aqui está um presente para você.
Voici un cadeau pour toi. Ou eu posso dizer também j'ai un cadeau pour toi. Eu tenho um presente para você. J'ai un cadeau pour toi. E aí, se for a pessoa que estiver oferecendo um presente para você, você pode dizer simplesmente merci, Merci pour né? ce cadeau. Merci pour ce cadeau. E aí também tem outra coisa, merci pour ce cadeau. Obrigado por este presente ou obrigada por este presente. E aí também, se você quiser, né? Sei lá, se você ficar, às vezes você fica meio envergonhado, que é uma pessoa que você não tem tanta intimidade, que pensou em você, comprou um presente. Talvez você não tenha comprado presente para ela. Que horror. Aí é melhor você dizer, como é que a gente diz? Il ne fallait pas. Ah, il ne fallait pas. E não precisava. Isso é demais. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas significa não era necessário, não precisava, né? Il ne fallait pas. E aí quando você fala isso, né? Primeiro você mostra gratidão de uma forma assim, tranquila. E também, né, pode dar entrada para você dizer que você não comprou presente para a pessoa, mas... Je t'ai oublié. Eu te Não, esqueci. mas é coitada da pessoa. Je t'ai oublié, eu te esqueci. Aí você diz, il ne fallait pas, zut, je n'ai pas un cadeau pour toi. Você pode dizer também, poxa, eu não tenho um presente para você. Zut. Não, você fala, esqueci seu presente. É assim você melhor. te dá tempo para comprar. Zut, j'ai oublié ton cadeau. J'ai oublié ton cadeau chez moi. Eu esqueci o seu presente na minha casa. Mas se você estiver festejando o Natal na sua casa, não fale isso, né? J'ai oublié ton cadeau chez moi. Eu esqueci o seu presente na minha casa. Espero que você não faça isso. Eu comprei umas lembrancinhas para todo mundo ficar feliz, né? Então, eu esqueci aqui. Quando você recebeu um presente, j'ai reçu un cadeau. E você pode falar, então, quando você vai oferecer, offrir un cadeau, j'ai offert. J'ai offert un cadeau à Roberta. J'ai offert un cadeau. Eu tenho uma última pergunta. Aqui tem costume de ter fogos de artifício no Ano Novo? Sim. E como é que a gente diz fogos de artifício? Un feu d'artifice. Un feu d'artifice. Un feu ou des feux d'artifice? Pode falar os dois. Des feux d'artifice. Ou des seja... feux, não vai pronunciar esse x, des feux d'artifice. Emílio falou, un feu é um fogo de artifício, quer dizer, um só, né, que você vai jogar você mesmo. E des feux d'artifice é quando você vai ver lá vários ao mesmo tempo, né? Aqui uma tradição muito grande na França de fogos de artifício é no dia 14 de julho, le 14 juillet. Também. Eu acho que tem até mais fogos de artifício do que no Ano Novo. Exatamente. De feu d'artifício. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai amar o Guia Francesado, como aprender francês em 7 passos. Para você ter o seu, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o guia mais 2 bônus na sua caixa de e-mail. Também, se você gostou, não esqueça de deixar seu gema embaixo do vídeo. Seu like. E também deixa aqui nos comentários alguma expressão e alguma coisa a mais que você saiba de Natal e de Ano Novo, para que todo mundo aprenda juntos aqui. À la prochaine vidéo. Salut! Salut!